Estudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras. Conosco, o colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara. Muito bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Eu espero que seja bom, né? Porque eu já comecei lembrando agora, ouvindo essa manchete que a Samara acabou de ler, do Petrúcio de Melo. Acho que você não sabe quem é o Petrúcio de Melo, né, o Arthur, mas a Samara talvez lembre dele. Era um jurado do Silvio Santos. Lembra, Samara? Eu lembro. O Petrúcio de Melo, ele era um pernambucano que usava palavras difíceis e engraçadas. Aquele povo que gosta de falar empolado. E eu lembrei dele porque eu acabei de ouvir o que a Samara leu e eu fiquei abichornado. Abichornado quer dizer impactado, surpreso, chocado, ao saber que o governo federal vai acabar com o seguro-defeso para lançar o Renda Brasil. O seguro-defeso, ele é pago aos pescadores artesanais, etc e tal, quando existe o defeso. O que é o defeso? É a proibição da pesca de determinadas espécies, normalmente por conta do período de reprodução das espécies, para não prejudicar a continuidade daquele tipo de peixe. Aí, como a gente vive muito de peixe, os pescadores são proibidos de pescar e recebem um seguro-defeso, recebem uma compensação pela ausência do seu sustento. Bem, vão acabar, já anunciaram inclusive, né, que esse pacote do Renda Brasil vai acabar com o seguro-defeso. Mas e aí? Vão acabar com o defeso? Porque o defeso é uma medida eficaz de preservação da fauna aquática amazônica. A gente está vendo aí toda a atenção, um período muito intenso de tensão à Amazônia. Será que estão passando a boiada mesmo durante a pandemia? Aquilo não era brincadeira não, né? Vão passar a boiada mesmo. E o que é pior? Tem muito parlamentar, Samara e Arthur, federal e estadual, tem muita figura pública que já lucrou horrores, lucrou pescarias inteiras em defesa do seguro-defeso. Agora parece que comeram a Bil, né? Porque é conveniente, está chegando a eleição, eu preciso de aliados, vou comer a Bil, não posso falar mal de ninguém, tem que calar a boca, porque eu não ouvi ninguém falar absolutamente nada em defesa do seguro-defeso ou do defeso. Por que será, hein, gente? Por que será, né? Pois é, né? Fica esse questionamento aí. E, porque, no mínimo, o povo que está em Brasília deveria saber que há algum tempo, nós sabemos hoje, mas nós, pelas notícias nacionais, mas quem está em Brasília há algum tempo deveria saber já que o governo ia extinguir o seguro-defeso, que pode ser que para o Sudeste brasileiro não tem importância alguma, mas para a Amazônia ele é tão importante quanto o Bolsa Família. Complicado isso, né? Muito complicado. E Orlando, diante desses fatos aí, para hoje, como é que está o sabor do nosso X-Tudo do Caboquinho? Olha, Arthur, eu hoje acordei futriqueiro. Pode ser que você não saiba o que é abichornado, mas futriqueiro, você sabe o que é, não sabe? Futriqueiro. O que é? Explica melhor aí. Fazer futrica, confusão, pinimba, fazer... Eu estou implicante hoje, não tem jeito. Cara, não dá, olha só. Semana passada foi um calor de beira de fogo, né? A gente passou uma semana que o sol doía na pele. Tivemos um refresco, digamos assim, um refrigério durante o final de semana, mas hoje de manhã, já vestindo minha roupa para trabalhar, já deu para sentir esse calor de beira de fogo de novo, né? Não bastasse esse calor de beira de fogo na semana passada, nós passamos a semana inteira sendo infernizados pelo Telejornal Nacional. Todo dia era aquela história de que subiu o número de mortes aqui no Amazonas da Covid. Subiu 94%, 68%, todo tipo de dado que era pior, sempre acima dos 50%. E aí, pouco ou quase nada adiantou a Fundação de Vigilância em Saúde, que foi muito eficaz, inclusive, quero dar parabéns a eles, em explicar
que eles estavam revendo o critério de diagnóstico de mortes para o coronavírus, dos meses de maio e junho, porque houve uma mudança de protocolo no Ministério da Saúde. E aí que estavam sendo revistos mais de 700 casos na investigação. Eles falaram, eles fizeram o Jornal Nacional falar a respeito disso, mas não adiantou, porque logo depois eles noticiavam logo em seguida dizendo: 3 estados e Distrito Federal estão em aumento do número de mortes. Amazonas, péssimo pra gente, péssimo para nós amazonenses, horroroso. Só para você ter uma ideia do prejuízo que isso pode causar, nós estamos às vésperas da temporada de pesca desportiva no Amazonas. E a gente esperava, ou espera, não sei, depois de tudo isso, a vinda de muitos brasileiros na temporada de pesca. Por quê? Os principais clientes são norte-americanos, mas eles também estão às voltas com a pandemia. A temporada começa agora, no final de setembro, e os voos diretos americanos, de companhias americanas, só voltam em outubro, no final de outubro. Então, os operadores locais esperavam muitos brasileiros no início da temporada, porque o Amazonas é o paraíso da pescaria esportiva brasileira. Mas todo dia tinha aquela história. 3 estados aumentaram o número de mortes. O Amazonas era horrível aquilo, era uma coisa horrorosa. Era confusão feita, o cachorro amarrado e o pau comendo, né? Aí não bastasse, na semana passada, o calor, essa perseguição midiática, nós tivemos, na quinta-feira, a publicação da pesquisa do IBGE sobre emprego, era a PNAD Covid, né? Eles mudaram o nome, que diz o seguinte: o Amazonas tem a principal taxa de desocupação do país, 17%. 17%. E assim, eu não vi nada específico em relação a Manaus ou aos municípios, né? Essa pesquisa última agora não noticiou os dados municipalizados. Entretanto, Manaus esteve presente nas cabeças, e aí a Semara e você hão de lembrar, porque assim como eu também o fiz, deram muito essa notícia. Manaus e região metropolitana foram sempre top 5 de 2018 e 2019. Aliás, eu vou dizer melhor, não foi top 5 não, foi top 3, melhor de 3 do desemprego no Brasil em 2018 e 2019. Mesmo quando o Estado era o 7º, o Estado vinha como o 7º em desocupação no Brasil, o Estado era o 7º do ranking nacional, e aí Manaus era a primeira. Teve uma pesquisa assim. Eu acho que até eu e a Samara cansamos de comentar isso pelo choque que isso era. E aí, diante dessa situação atual, o Amazonas é o principal em desocupação, com 17%, eu imagino o caos que não seja os dados de Manaus. Como é que está a situação do emprego na capital do sol reinante, né? Estou falando dessas coisas todas porque isso tudo isso tem muito a ver com a eleição do novo prefeito de Manaus para 2021, 2024. Desemprego, novas matrizes econômicas em alternativa à Zona Franca, índice de municipalização do SUS, que é uma coisa que ninguém conversou muito a respeito, mas o SUS é municipalizado e hoje a responsabilidade do SUS, boa parte do tempo, é do governo do Estado. Talvez por isso que ele não dedique mais ao interior, já que a capital é uma capital do Estado, é complicado isso, né? Tudo isso serão pautas do prefeito eleito para esse quadriênio 2021-2024. Mas, sinceramente, Samara e Arthur, eu não vejo os virtuais candidatos ou pré-candidatos abordando nada que aponte nessa direção. Aliás, muito ao contrário, né? Eu estou de futrica hoje como tema, mas eles são muito futriqueiros, sabe por quê? Porque eles só gostam de falar mal um dos outros. Eles querem idolatrar ou então demonizar político lá de Brasília, dizer que o fulano é Deus ou é o diabo, e especular sobre assuntos que para nós, para o cidadão comum, não interessam em nada, eles só gostam de futrica. O que pensam? Quais são as propostas daqueles? Onde vivem os pré-candidatos a prefeito de Manaus? A gente não sabe. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque eles não dizem. Eles não disseram até agora o que vieram, né? Isso que é o pior. E vale lembrar também que a gente tem agora, esse ano,
se cogita a votação da reforma tributária no Congresso Nacional, ainda em 2020. É uma situação que atinge diretamente a Zona Franca de Manaus e, portanto, vai fazer uma diferença enorme para Manaus. Nesse caso, a gente quer saber o que esse futuro prefeito, e eu falo prefeito no masculino, porque você sabe já que não teremos, possivelmente, candidatas mulheres nessa eleição, pensa para a cidade. E a gente não quer saber, assim, aí eu vou falar como cidadão de primeira classe, que acho que a gente está na hora de pensar assim. Ninguém quer saber se vai fazer um viaduto, uma passagem de nível na Zona Leste. Não é isso, porque isso não resolve em nada a questão do trânsito. Nós queremos, sim, um plano de mobilidade urbana. Quem quer ser prefeito tem que sonhar, tem que pensar, tem que quebrar a cabeça com isso antes de querer ser prefeito. A mente de uma pessoa que quer ser prefeito tem que pensar a cidade, viver a cidade, respirar a cidade. Mas nós temos essa deficiência de não saber o que eles pensam a respeito. Eles só querem se chegar um ao outro e se autoelogiar e acabou a história. E talvez eles estejam certos e nós os errados. Sabe por quê? Porque nós somos os mais interessados e não cobramos isso deles. Nós damos mais atenção para as picuinhas. A gente tem esse complexo de bater roupa na beira do rio e só falar mal dos outros, de encostar, de se encontrar por motivos para falar mal dos outros, para odiar as pessoas, e adora fofoca. Mas proposta boa a gente não pede. Então, assim, enquanto nós não mudarmos de atitude, exigimos dos pré-candidatos uma postura proativa de propostas, e não é falar de monotrilho ou de coisa milionária, é dizer coisas que sejam do nosso dia a dia e falar como vai financiar esse projeto. Isso é importantíssimo. Como é que vai ser o Larjão, o Cacau, a Bufunfa, o Aqué para o projeto. Porque se eu não falar disso, está falando fantasia para mim também, tem isso, né? Mas a gente não pede, né? E aí alguém há de dizer, olha, Rolando, na eleição não está prefeito não, tem os vereadores. Ah, os vereadores. No mundo ideal, eles teriam muito a contribuir, é verdade, né? Mas eu, Rolando Câmara, não tenho grandes esperanças, não. Ainda votaremos por indicação religiosa, fulano de tal, por simpatia visual, porque achamos bonito, por interesse em nada republicano, já vai me ajudar no emprego para minha filha. Mas, assim, escolher vereadores eficazes eu acho muito difícil. Eu vou lembrar um episódio que a Samara lembra bem, porque eu me recordo, eu e ela na bancada falando sobre isso. Em 2018, no final do ano, nós tivemos uma greve de transporte coletivo que paralisou a cidade por 6 dias, meia dúzia de dias. Em alguns dias, não houve um sequer veículo de transporte coletivo circulando pela cidade. As pessoas ficaram a pé durante 6 dias. Sabem quantos vereadores compareceram para intermediar essa questão? Ou quantos botaram a cara no sol na questão da greve? Nenhum. Para quê, né? Foi preciso que o povo da Zona Leste tomasse a rédea da questão, guizasse e incendiasse uns ônibus lá na Zona Leste e rapidinho os empresários resolveram a questão do transporte coletivo. Rapidinho se coçaram. Ter atitude é isso. Vou dizer, vandalismo. Vandalismo, mas se eles não fizessem isso, quem é que ia resolver? Os vereadores é que não eram, né? Bem, gente, a gente tem esse ano, Samara e Arthur, eleição. Estamos no mato sem cachorro. Tá bom, estamos no mato sem cachorro. Mas se conformar com esse mato sem cachorro é que ninguém pode. Vamos achar pelo menos um gato para colocar no lugar do cachorro. Verdade. Hashtag pensa, que a gente possa pensar, que o eleitorado possa fazer a sua parte e escolher bem o candidato, não só porque é amigo, não só porque é bonito, não só porque é amigo do fulano e ele fez isso para o fulano e vamos votar nele. Mas pensar no que realmente aquela pessoa pode trazer de bom para a cidade de Manaus e fiscalizar também, né, o poder. Cobrar proposta, Samara, numa pré-eleição. Eu te juro, eu não ouvi uma proposta ainda.
As Só pessoas se ouvi, apresentam, mas não trazem propostas. eu só ouvi xingamento de um lado para o outro, ou então autoelogio. Eu sou o cara. Sabe, chega a ser ridículo. Nós estamos em 2020, não é em 1920. A gente ainda bate palma para Eudorico Paraguaçu. Tudo bem, o Eudorico Paraguaçu mudou de jeito, mudou de roupa, mudou palavreado, mas é igualzinho ainda, né? Não, gente, está demais, está demais. A gente tem que cobrar nessa eleição proposta, e proposta que tenha forma de financiamento. Porque dizer, não, vou fazer... Manaus será uma nova cidade. Vou combater a corrupção. Balela. Combater a corrupção. Não sei se algum de nós, cidadãos, está isento disso. Mas não é função principal de prefeito. O prefeito tem que olhar a cidade. Samaria Arthur, eu tenho um tempinho ainda. Já extrapolamos, mas vamos lá. Eu andei olhando mais ruas, eu andei, na verdade, pelo Vieralves, eu vou todo dia ao Vieralves, porque eu tenho família que mora lá, e eu mudei minha rotina, e eu me dedicara com ruas maravilhosas de comércio, ruas largas que tem estacionamento, as casas comerciais têm estacionamento. Sabe o que é ruim nessas ruas? A coisa pública. Calçada detonada, rua escura, não tem um poste com a luz mais intensa, sem sinalização com o nome de rua, sem sinalização de chão de trânsito, sem uma árvore na rua. Ser prefeito, estar na prefeitura tem a ver com sentir isso. Porque melhorar aquelas ruas em termos da coisa pública pode significar, por exemplo, que a economia cresça e que se gere empregos. Ali já tem alguns bons empregos de serviço. Pode aumentar. Mas não, a gente está preocupado se fulano ou beltrano é o cara, é o mito ou não é, de xingar a mãe não sei de quem, de dizer que o outro é corrupto porque eu sou honesto. Ah, não. Para, né? Chega, né, gente? Hashtag pensa. É isso. Aí, Orlando Câmara conosco todas as terças-feiras. Muito futriqueiro hoje, Muito obrigado, né? Orlando, e até semana que vem. Até mais, gente. Um abraço.